As forças de defesa de Israel eliminaram nesta terça-feira o novo chefe do Estado-Maior do Irã em tempos de guerra, Ali Shadmani, principal comandante militar de Teherã. Shadmani estava no cargo há apenas 4 dias. Na sexta-feira, dia 13, ele foi escolhido para substituir o major-general iraniano Golan al-Rashid no quartel-general central de Qatam al-Abia, também conhecido como o Comando Militar de Emergência do Irã. Já o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, alertou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, sobre um destino semelhante ao de Saddam Hussein durante uma avaliação na manhã desta terça-feira, dia 17, com o alto escalão das forças de defesa, segundo o seu gabinete. Já chamo aqui Alexandre Borges. Muito bom dia para você nesta terça-feira. O que é que você destaca desse... Bom dia, tô ficando doido. Boa tarde, já passamos do meio-dia. O que você destaca desta quinta jornada, quinto dia de guerra entre Israel e Irã? Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos. Olha, a guerra está caminhando até o momento dentro dos objetivos de Israel, o que todo mundo livre deveria apoiar. E eu queria aproveitar, então, para destacar algumas narrativas muito complicadas que eu tenho visto aí entre pessoas e colunistas e analistas que têm uma posição contrária já de cara, né, a Israel, mas tentam disfarçar com algumas narrativas meio dissimuladas. Então eu queria destacar a primeira, essa história de dizer que o Obama fez um acordo em 2015, que estava tudo bem, e que foi o Trump que rasgou o acordo, é por isso que está acontecendo essa bagunça toda, e é exatamente o contrário. Tá? Então eu queria deixar isso bem claro. Na verdade, seu Barack Obama e a braço direito, assessora dele, que era a Valerie Jarrett, que é iraniana de origem, eles desenharam esse acordo em 2015, no apagar das luzes do segundo governo do Obama, para beneficiar o Irã. Eles deram um caminhão de dinheiro para o Irã, dentro dessa promessa que só o Obama queria acreditar, ou queria fingir que acreditava, que o Irã não ia atrás de armas nucleares. O que acabou indo, e todo mundo na época já dizia isso, mas se você falasse isso, claro, você era racista, porque o Obama era negro, porque você é extrema-direita, aquela velha tática de sempre. E está aí. O Israel não teve outra opção a não ser bombardear as instalações nucleares do Irã, porque senão o regime mais perigoso do mundo, o Irã, eu queria repetir isso, o Irã é o regime mais perigoso do mundo, o regime que quer guerra, o regime que desde 79 financia o terrorismo no mundo inteiro. Essa gente que faz um estrago absurdo no mundo há mais de 40 anos, não poderia nunca, em hipótese alguma, sequer imaginável, não poderia ter uma arma, não poderia ter armas nucleares. Então, o que Israel está fazendo, além de defender a sua própria soberania, ela está defendendo o mundo do que seria o maior risco de uma terceira guerra mundial. A manifestação do ministro, né, da guerra de Israel, dando a entender que o Ayatollah Khomeini poderá eventualmente até cair, quando ele fez o paralelo com Saddam Hussein. Você imagina que a queda do regime dos Ayatollahs esteja no mapa desta guerra, ou não é algo que eles estão visando e não é algo que deva acontecer, porque deve chegar-se a um entendimento antes disso? Inácio, eu não tenho dúvida que isso está na mesa. Eu não tenho dúvida que essa possibilidade foi discutida. Israel, de uma maneira muito, o Mossad, de uma maneira muito precisa, eliminou quase todo o alto comando militar iraniano. Se quisesse pegar o Khamenei, provavelmente pegaria. Não é uma questão de não conseguir, é uma questão de avaliar se vale a pena ou não politicamente, se vale a pena criar mais um mártir, ou se é melhor ter um Khamenei humilhado, um Khamenei preso, um Khamenei que possa ser derrubado pelo próprio povo, por exemplo, como aconteceu na Líbia com o Gaddafi.
ou então preso, como aconteceu com Saddam Hussein. Então, eu não tenho dúvida que essas discussões estão acontecendo e, no Sim. momento, pelo que sabemos, pela intervenção do Donald Trump, eles estão preferindo manter o Khamenei vivo para que o regime dele imploda, o regime dele desmonte por dentro e o povo iraniano faça justiça com as próprias mãos. A minha ideia, digo, derrubar o regime de Khamenei não seria literalmente com um míssil, como já teria sido aventado no começo da guerra e que dizem fontes ligadas ao governo americano, o Trump teria vetado, pelo menos por Isso. aquele momento, porque ele prefere justamente algo nessa linha do que você delineou, dele cair de maduro, digamos assim, olha, sem O nenhum tipo de Netanyahu, trocadilho aqui para cima. é bom que a gente diga que o Netanyahu nega veementemente isso, diz que é fake news, ele falou literalmente que isso é fake news. Mas muita gente está dizendo isso, que havia essa possibilidade. E eu não vejo como um regime, o Mossad, que pegou todo mundo que quis, do Hezbollah, dos Houthis, do Hamas e agora de toda a cúpula do Irã, só o Khamenei eles não conseguiriam pegar? Acredito que conseguiriam, se quisessem. De fato. Outra coisa que chama a atenção nesse conflito é, digamos assim, o silêncio da China e da Rússia. Muitas pessoas, sobretudo os iranianos do governo, imaginavam que Rússia e China talvez fossem mais vocais na defesa do Irã. Irã que foi tão, digamos assim, parceiro da Rússia em relação, por exemplo, a fornecimento de drones, esse tipo de coisa. Mas agora a Rússia e China se limitam apenas a condenar com notas soltadas pela imprensa, em declarações oficiais. Por que esses dois grandes atores que poderiam pesar a favor do Irã preferem não se meter nessa batalha do Irã com Israel? Olha, a gente pode fazer um paralelo com a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial havia um eixo do mal, que era Japão, Itália e Alemanha nazista, basicamente. Eles batalhavam juntos, mas eles não atuavam juntos, eles não dividiam informações de inteligência militar, eles desconfiavam muito uns dos outros. Isso, inclusive, é um dos motivos deles terem perdido. Eles não conseguiam trabalhar juntos, eles não conseguiam trabalhar de maneira coordenada. O que nós chamamos de eixo do mal hoje é esse eixo de Rússia, China, Irã, Venezuela e Cuba, e Coreia do Norte, basicamente. São regimes, obviamente, que representam tudo que o mundo livre abomina, ditaduras horrorosas, autoritárias, que oprimem seus próprios povos. Agora, eles também, exatamente pelo caráter ditatorial, a maneira como a lógica interna dos próprios regimes, fazem com que eles sejam muito desconfiados e nenhum vai morrer pelo outro. Então, no momento em que eles percebem que entrar no conflito diretamente poderia desencadear uma terceira guerra mundial, ninguém está a fim de morrer pelos ayatolás. Então, eles trabalhavam juntos, mas num cálculo muito pragmático, geopolítico, Rússia e China estão preferindo conversar do que mergulharem, por causa dos ayatolás, mergulharem o mundo na terceira guerra mundial. E outro fator importante que joga contra o Irã nesse sentido é que eles perderam um dos aliados que eles tinham na região, que era a Síria. A Síria tinha Bashar al-Assad, digamos assim, um pouco mais alinhado, ainda que enfraquecido também por conta das últimas guerras. Ele era um ponto de apoio, por exemplo, do Hezbollah, que poderia dar algum tipo de suporte, e atualmente não tem esse tipo de suporte. O Hamas, como a gente está acompanhando, está praticamente dizimado. A gente nunca pode bater o martelo porque eles têm focos em outros países, Jordânia, como a gente sabe, Líbano. Mas o Hezbollah tá quietinho porque não quer se meter nessa briga ou tá quietinho porque realmente não tem muito o que fazer, porque eles também estão enfraquecidos pelos ataques de Israel, meu caro? Enfraquecidos e humilhados, né? A morte do Nasrallah foi uma grande humilhação, né? Você cortar a cabeça do líder é uma coisa muito feia, né? Como aconteceu com o Hamas. Tem outro ponto também que é importante a gente lembrar, quando a gente fala genericamente islâmicos, eles têm muitas divisões entre eles, muitas, e divisões muito profundas. E os iranianos são xiitas e quase todos os outros são sunitas. E isso é uma diferença muito grande. Inclusive os iranianos, eles têm origem persa, eles não são árabes no sentido étnico. Então há grandes diferenças.
Então, não é um alinhamento automático. Eles são religiões que estão todas dentro do guarda-chuva do Islã, mas dentro deles são divisões muito profundas. Então, há divisões étnicas, culturais, religiosas. Então, e ninguém consegue confiar no regime dos ayatolás. Eles realmente trabalham muito sozinhos e eles não são muito de obedecer. Eles têm boas relações com alguns parceiros, eles têm boas relações com a China, com a Venezuela, com a Rússia, mas ter boa relação não significa uma parceria de morrer todo mundo junto, abraçado. Muito bem. Agora, mudando um pouco de assunto, mas também correlacionado a isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta terça-feira ter entrado em contato com o Irã para promover conversas de paz com Israel. Vamos ver o que disse o presidente dos Estados Unidos. Abre aspas. Não entrei em contato com o Irã para conversas de paz de forma alguma. Isso é apenas mais uma notícia falsa, altamente fabricada. Se eles querem conversar, sabem como entrar em contato comigo. Deveriam ter aceitado o acordo que estava na mesa. Teria salvo muitas vidas. Ao antecipar o seu retorno a Washington e abandonar a cúpula do G7, que acontece no Canadá, Trump exigiu o fim definitivo do programa nuclear do regime islâmico. E aí eu pergunto para o Alexandre Borges, comenta-se que mesmo com os ataques de Israel, eles ainda teriam no Irã algumas bases muito profundas onde eles continuariam enriquecendo urânio. Existe uma chance de Irã a realmente abrir mão de todo e qualquer enriquecimento de urânio para fazer bomba? Ou teremos que esperar, de repente, os Estados Unidos emprestar um dos seus bombardeiros para que haja a destruição desses silos subterrâneos? Olha, Inácio, realmente ainda tem, quer dizer, o trabalho ainda está longe de terminar. As campanhas israelenses até o momento são brilhantes, elas têm cumprido as suas metas de uma maneira absoluta, uma aula de ação militar, mas ainda tem muito o que fazer. O Irã sabia que um dia isso poderia acontecer, então eles enterraram muito fundo as suas instalações nucleares. Agora, Inácio, você para ter uma usina nuclear, ela precisa, por exemplo, de energia. Então, se eles explodem toda a capacidade elétrica em volta, você pode ter uma usina inteira montada debaixo da terra, se ela tiver sem energia elétrica para funcionar, ela vira, na verdade, um núcleo sem controle igual Chernobyl, entendeu? Então, você não precisa explodir a usina para tirar a capacidade dela de produzir. Basta você, por exemplo, tirar a capacidade dela funcionar. O abastecimento de energia elétrica é um exemplo. Então, assim, eu queria só reiterar aquele ponto que eu falei no início. Da mesma maneira que o seu Bill Clinton, lá em 94, fez um acordo com a Coreia do Norte, e a Coreia do Norte prometeu que nunca ia fazer uma bomba nuclear e fez, o seu Barack Obama, em 2015, ele repetiu a mesma coisa. Ele sentou com os ayatolás, que obviamente tinham a intenção de fazer, como fizeram, o caminho para enriquecer urânio para fins militares, para destruir Israel, para explodir Israel. E ele foi lá e assinou o acordo do mesmo jeito, descongelou os ativos do Irã, deu mais de 100 bilhões, fora dinheiro vivo enviado por navios, escândalos, coisas assim do arco da velha que o seu Barack Obama fez para o Irã. E nós estamos vivendo ainda o saldo disso. Então, muito cuidado com análises que estão circulando por aí. Eu vi, por exemplo, gente querendo fazer uma equivalência. Tipo assim, se Israel tem bomba nuclear, por que o Irã não pode ter? Mas isso não é problema de análise, é problema de caráter. Quem fala um negócio desse. Porque, da mesma maneira que você falar, se um chefe de cozinha tem uma faca, por que um serial killer não pode ter uma faca também? Entendeu? É óbvio que é incomparável uma democracia como Israel de um regime terrorista como o do Irã. E, obviamente, não interessa a ninguém. E, sinceramente, Inácio, não interessa nem a China, nem ao Irã, nem a Rússia, que o Irã tenha armas nucleares, porque essa turma é imprevisível e incontrolável.